além da pandemia de coronavírus, a gente também está passando pela pandemia da prescrição indevida de esteroides anabolizantes. Com fins estéticos ou com fim de performance, esse tipo de conduta médica não é aprovada por nenhuma sociedade, seja lá de cardiologia, de endocrinologia ou de medicina esportiva. Muitas vezes utiliza-se de disfarces como modulação hormonal, nomes entre outros, para tentar disfarçar a utilização desse tipo de substância com fins que não a de reposição hormonal naqueles pacientes que realmente precisam por terem sintomas e terem seus níveis hormonais baixos. Então hoje, para discutir esse assunto, eu convido a minha amiga Jaqueline, que é médica endocrinologista e também parceira, trabalha lá com a gente na Clínica Cardsport. Obrigada, Pablo, pelo convite. Então, meu nome é Jaqueline, eu sou endocrinologista e metabologista, para quem não me conhece. Queria começar falando então que a testosterona ela é um biomarcador de saúde masculina, então ela é muito importante para o homem. Tem deficiência dela, que a gente chama tecnicamente de hipogonadismo. Ele é um homem que, além de ter sintomas de indisposição, desinteresse sexual, ele é um homem que tem níveis de colesterol mais altos, né, o colesterol bom mais baixo, triglicerídeos mais altos, tem alteração de glicemia, alteração na composição corporal, né, ele tende a ganhar mais gordura, perder massa muscular e também perder massa óssea, né, a densidade mineral óssea fica mais baixa, então é um hormônio muito importante para o homem. E Jaque, quais são os níveis adequados de testosterona dentro do intervalo, né, de confiança que a gente vê nos laboratórios? Então a gente considera, pela Endocrine Society, ponto de corte ficou 300, né? A gente considera níveis normais acima de 300. Da testosterona total ou da testosterona livre? Total. Quando a testosterona total vem alterada, aí a gente tem que calcular, solicitar a SHBG também, um outro exame, e a gente calcula a testosterona livre se estiver alterada total. Bem, agora que a gente já sabe os níveis normais, né, de testosterona para o homem, Jaque, quais são os pacientes que merecem receber testosterona? São somente aqueles pacientes com testosterona baixa, eles têm que ter sintoma? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Então, a gente define hipogonadismo. Hipogonadismo é deficiência de testosterona. O homem ele tem que ter o exame alterado, né? Abaixo de 300, então, de total. E sintomas, né? Os sintomas, eles são inespecíficos, alguns inespecíficos, como cansaço, indisposição. Esses sintomas podem ser pela deficiência de testosterona ou não, né? E sintomas mais específicos, como diminuição da libido, né? Desinteresse sexual e disfunção erétil. Outra questão importante que eu gostaria que a Jaqueline abordasse é naqueles casos de pacientes, por exemplo, que são obesos, bebem bastante durante a semana, não fazem atividade física, dormem mal, têm uma vida estressada e por isso se sentem cansados, dizem que não conseguem perder peso, mas também não se ajudam muito nesse sentido de fazer atividade física e mudar o estilo de vida. Aí esse indivíduo vai no consultório de algum colega e a testosterona dele está lá em 350, vamos por aí tendo um ponto de corte de 300, e nessa brecha ele recebe a seguinte orientação: olha, na tua idade tua testosterona devia estar em 600, porque se você analisar o ponto de corte laboratório vai de 300 a 700 de testosterona e a tua está em 350. É isso que eles dão o nome de modulação hormonal fisiológica. O que você tem para falar sobre isso? Isso é uma prática que é aceita pela Sociedade de Endocrinologia, você ficar modulando para tentar elevar um pouco a testosterona? Fala um pouquinho pra gente aí, já. Não, né? A gente sabe que pra gente fazer reposição de testosterona, além do paciente ter deficiência de testosterona no sangue, ele tem que ter sintomas, né? E ele tem que ter deficiência comprovada. Não existe, a gente vê muito isso de, mas você é jovem, deveria estar com um nível mais alto pela sua idade. Isso não existe. Cada um tem o seu nível de testosterona, se for 400, 450, isso não é indicação repor testosterona para deixar o nível mais alto, isso não deve ser feito. A gente repõe em quem tem deficiência. E para finalizar, Jaque, qual que é a principal causa então do hipogonadismo no consultório nos dias atuais? Como a gente está vivendo uma pandemia também de obesidade, a gente vê muito no consultório o hipogonadismo por conta de obesidade, né? A gente sabe que isso é um ciclo vicioso. A obesidade causa hipogonadismo e o hipogonadismo ele dificulta o emagrecimento no homem. Então, por isso que a gente fala que é uma causa reversível de hipogonadismo, né? Enquanto a gente trata o excesso de peso do paciente, a gente vai repondo testosterona e isso pode ser retirado, né? A reposição pode parar, porque ele pode voltar a produzir naturalmente testosterona. Outra causa muito comum é o uso de esteroide anabolizante, que a gente está vendo cada vez mais,
né? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. O hipogonadismo pós-ciclo de anabolizante é muito comum também. Muito bem, essas aí foram as dicas da Jaqueline, a endocrinologista. Gostaria de agradecer aí a presença e a participação aqui nesse vídeo. E fiquem ligados aí para outras dicas posteriormente, quem sabe não, Jaqueline, falar sobre a reposição de testosterona e até mesmo a dosagem da testosterona nos exames de sangue de rotina na mulher. Qual a indicação? Realmente a mulher tem que utilizar testosterona? Se a mulher tiver testosterona em 0, isso é doença, não é? A gente pode gravar um vídeo aí para os próximos capítulos, tá bem? Obrigado e fiquem aí com a dica de hoje. Valeu!